Confrontos definidos na Copa do Brasil. O Vasco já sabe o seu adversário. É o Botafogo. Olha, nesse sorteio, o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, estava lá no sorteio junto com o Carlos Amodeu e deu uma notícia dizendo o seguinte: ainda essa semana haverá novidades no Vasco. Há negociações abertas para a chegada de jogadores e para a saída de jogadores. Admar Lopes confirma as negociações. Vou falar de tudo isso, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda. Está falado? Vamos embora para as notícias aí. Vamos conversar sobre elas. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando na hora do programa Almoço do Gigante. Sempre segunda a sexta, entre 1h e 1h30 da tarde, está entrando o programa. Olha só, o Vasco participou, né, hoje do sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF. O sorteio foi às 10 horas da manhã, né, e olha, ficou assim o chaveamento, ó. O Vasco pega o Botafogo, tá? O Vasco vai pegar o Botafogo, né? Cruzeiro pega o Atlético Mineiro, o Clássico Mineiro. O Vasco faz o Clássico Carioca com o Botafogo. Corinthians pega o Atlético Paranaense e o Fluminense pega o Bahia, né? Esses são os confrontos. A chave do Vasco é quase um campeonato carioca. O Vasco passando pelo Botafogo vai pegar Fluminense ou Bahia. Se o Fluminense passar pelo Bahia, é Vasco e Fluminense na semifinal. E aí, meu amigo, é campeonato carioca. O que não quer dizer muita coisa pra gente, é que a gente hoje é a quarta força do Rio de Janeiro, visto que todos os outros clubes têm bons investimentos, grandes investimentos, e a gente ainda é o elenco mais fraco. Mas Copa é aquilo, né, cara? Copa é um jogo lá, um jogo cá, cada jogo é uma história, tudo pode acontecer, até pode não acontecer nada. O primeiro jogo do Vasco é dia 27 de agosto, o Vasco vai tentar fazer em São Januário contra o Botafogo, né? O mando de campo é do Vasco. O Vasco vai tentar fazer em São Januário. O Vasco quer jogar essa quarta de final em São Januário. Vasco e Botafogo, talvez em São Januário, dia 27 de agosto, falta confirmar o horário e também o local, mas a princípio é São Januário, dia 27 de agosto. E no dia 11 de setembro é o jogo da volta, Botafogo e Vasco, provavelmente lá no Engenhão, tá legal? Vamos falar agora da questão dos reforços do Vasco, da saída de jogadores, das vendas, né? Vamos bater um papo sobre isso. Isso eu tô falando porque o Admar Lopes estava no sorteio junto com o presidente da SAF, o CEO da SAF, o Carlos Amodeu. E aí, ao final do sorteio, ele deu uma entrevista e ele falou para os jornalistas o seguinte: olha, há negociações abertas para saídas e chegadas de jogadores. Eu não vou falar os nomes aqui porque eu acho que isso atrapalha, a nível de estratégia, isso prejudica o Vasco, então eu não vou dizer nomes, mas essa semana haverá novidades. Bem, ele deixou em aberto, mas provavelmente a novidade é o Carlos que está chegando, o atacante, o pontinha, o Andrés Gomes está chegando, né? Carlos Andrés Gomes está chegando. Essa deve ser a novidade de chegada, está muito próximo, quase resolvido o problema. O Acuesta deu ruim, porque a entrada do Spartak de Moscou no negócio vai atrapalhar. Mas o Vasco ainda não perdeu as esperanças, né? O Vasco estava bem adiantado com o Galatasaray, já tinha fechado o negócio com o Cuesta. A única esperança que existe, a única chance que existe é que o Cuesta quer jogar para ter visibilidade, porque ele está com medo de perder a titularidade da seleção da Colômbia. E a Copa do Mundo é ano que vem. Então ele está com muito medo de perder a titularidade. Ele não vinha jogando no Galatasaray, ele não passou por um bom momento no Galatasaray, mas ele é o zagueiro titular da seleção da Colômbia. Então a ideia dele de vir para o futebol brasileiro e para o Vasco, que está fechado, é exatamente para ele poder ficar próximo da Colômbia, próximo da sua seleção e ficar com visibilidade. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem visibilidade no mundo. Já o Campeonato Russo não tem essa visibilidade. Indo para o Spartak de Moscou, ele vai ganhar mais, com certeza ele vai ganhar muito mais, mas não vai trazer visibilidade para ele, e isso pode prejudicar ele nas convocações para a seleção da Rússia. É aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso é o que o Vasco está negociando, batendo, para tentar convencer o jogador, mesmo ganhar menos a vir. O problema está no Galatasaray, que a proposta do Vasco é de 4 a 5 milhões de euros de obrigação de compra, e o Spartak está oferecendo 8 milhões. E aí o Galatasaray não vai abrir mão de 3 milhões assim. Porém, já estava meio que apalavrado com o Vasco. O negócio estavam bem adiantados com o Vasco. Vamos ver se o Galatasaray vai manter a palavra da negociação com o Vasco, que chegou primeiro e estava com a prioridade. Mas negócio é negócio, dinheiro é dinheiro, business é business, né, cara? E aí o Admar também confirma a saída de jogadores.
há negociações abertas para a chegada e para a saída de jogadores. Os 3 jogadores que estão em pauta para saírem do Vasco é o João Vitor, a gente deu aqui a notícia numa negociação com o CSKA, né, da Rússia. O CSKA ofereceu 4 milhões para o João Vitor, o Vasco respondeu que quer 5 milhões. Se os caras chegarem a 4 milhões e meio, o Vasco vai vender. O empresário do João Vitor tem muita força na diretoria do Vasco. O Vasco vai aceitar o que o empresário falar. É o Paulo Pitombeiro, o mesmo empresário do Thiago Mendes e do Léo Jardim. Ele quer a saída do João Vitor do Vasco, já estava tentando desde o início do ano para o Cruzeiro. Agora vai entrar um dinheiro no cofre e o Vasco vai aceitar mesmo esses 4 milhões. O Vasco pediu 5, mas deve aceitar até 4 milhões e meio pelo João Vitor. Então o João Vitor é praticamente carta fora do baralho. Ele está saindo, sim. Ele está saindo do Vasco. Outra negociação de jogador que está saindo de saída, que está em aberta a negociação, é o Piton, tá? O Milan realmente fez a proposta, parece que são 8 milhões. O empresário do Piton está resolvendo, porque parece que não agradou os valores para o Piton. O projeto para o Piton na Itália não é legal. Ele vai para ser reserva de um contratado agora do Milan, então o Piton vai para disputar a vaga, né? A princípio ele é o reserva, o outro cara foi contratado por 12 milhões, e aí estão oferecendo 8 pelo Piton. Então, a nível de grana, provavelmente o titular é o cara dos 12 milhões. Claro que futebol é no campo, né? E posição se ganha no treinamento. O Piton tem todas as chances. Mas o empresário não está gostando desse posicionamento do Piton chegar como reserva no Milan. Porém, é o Milan, né, cara? É um grande clube do mundo aí. E o Piton tem uma grande oportunidade na vida dele de jogar na Itália. É ele que tem passaporte europeu, o que facilita muito essa negociação. E a outra saída é a do Ryan. O Al Hilal chegou forte, está chegando com uma oferta de 30 milhões de dólares. A multa do Ryan é 40 milhões de euros. Então a diferença é uma diferença considerável, porque 30 milhões de dólares, vamos botar aí na cotação aí de 5 dólares, para fazer redondo, né? Para fazer redondo dá 150 milhões de reais. 40 milhões de euros a 6 reais o euro, dá 240 milhões. Então uma diferença de quase não, 90 milhões. É um pouco menos, um pouco mais, porque o dólar está 5,5, 5,50. Eu faço aqui de cabeça, fiz a 5 a cotação. Então um pouquinho menos, a diferença de 90, deve cair para 70, 75 milhões de diferença. Ainda é considerável. O que o Vasco entende como aceitável para fechar? 35 milhões. 35 milhões, o Vasco vai fechar o Ryan com o Al Hilal. O salário é astronômico, o Al Hilal vem monitorando o Ryan já há muito tempo. O empresário do Ryan quer que ele vá, é a independência financeira dele e da família dele, cara. Então é muito difícil segurar o garoto agora. Aí você diz não, pela questão desportiva, vamos dizer não, porque a gente precisa do Ryan até o final do ano. Como fica a cabeça do garoto no jogo? Como é que o garoto vai jogar bola? Porque se ele quebra uma perna, se ele estoura o joelho, se ele tem que fazer a cirurgia, ficar 10 meses parado, um ano parado, a oportunidade da vida dele é agora. E isso o Vasco não vai conseguir puxar o freio de mão, não vai conseguir frear essa situação. Se ele quiser realmente ir, e a proposta foi essa, de 30 a 35 milhões, o Vasco vai fazer negócio. Se for 30 milhões, o Vasco vai tentar manter uma porcentagem do passo do Ryan. 35 ele vai integral para o Al Hilal, que é hoje um clube que vem contratando muito bem no mundo. Então, vamos aguardar as situações. O próprio Admar Lopes falou que vai ter notícias essa semana, vão ter novidades. Mas ele não disse se foi de saída ou de chegada. Eu acho que de chegada, o mais próximo é o Andrés Gomes, está muito próximo, e o João Vitor de saída. Eu apostaria na saída do João Vitor e na chegada do Andrés Gomes na ponta dele. O Andrés Gomes chegando, abre espaço para você negociar o Ryan, que joga na mesma posição. O problema é que o Ryan está jogando bem, e o Andrés Gomes tem que se adaptar. Já vem de um tempo sem jogar, estava na pré-temporada, agora viajou, está na Colômbia, está um tempo fora, está esperando algumas definições do Vasco e do Rennes, está na fase de troca de documento para lá, documento para cá, para poder liberar o cara para viajar para o Brasil para fazer exame médico. Então, eu acho que o Andrés Gomes é o mais próximo para chegar, e para sair o mais próximo é o João Vitor. O resto é negociação e vai demorar. E o Acosta subiu no telhado, mas tem aquela situação dele poder ficar no Vasco, escolher o Vasco por causa da Copa do Mundo e da proximidade da Colômbia. Valeu? Galera, é isso. Fica com Deus. Um grande abraço. Comenta o que você acha da saída do João Vitor, do Piton, do Ryan. Comenta o que você acha da chegada do Cuesta, do Andrés Gomes. Dos Gomes muito próximo. Faz o seu comentário aí. Vamos trocar uma ideia no chat.
E não esquece que mais tarde, quando for 7 horas da noite, tem vídeo aqui no canal, o Resumo Gigante. Valeu? Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, que eu sei que você participa e isso ajuda demais o nosso trabalho. Fui, tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo. Abraços!